estamos aqui agora, Pai, dentro do Teu Espírito Santo, tentar entender o Teu grande amor para conosco, Pai. Amém. Irmãos, eu vou tentar em pouco tempo, né, que a gente tem, passar para vocês o amor de Deus, que é o que eu aprendi e que Deus tem falado no meu coração. Porque eu vou passar pela Bíblia muito rapidamente, não vai dar para mim ficar passando versículo por versículo, senão a gente não sai daqui hoje. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus criou o mundo através da palavra dele, por isso o poder está na palavra de Deus, né? Porque Deus, através da palavra, ele criou o mundo, ele criou os animais, ele criou a água, ele fez separação do sol, todo mundo sabe lá no começo de Gênesis. Mas Deus disse que ele ia fazer o melhor dele. E ele falou, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou façamos, por que façamos? Porque era ele, Jesus e o Espírito Santo, que eram um só. Então não era Deus sozinho, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo num só. Então ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem e disse que foi o melhor que ele fez, né? E Deus criou o homem, irmão, para ser companheiro dele. Ele criou o homem para que ele pudesse ter uma companhia, alguém para ele conversar, um amigo. E Deus deu a liberdade para o homem e falou para Adão que ele poderia viver lá no paraíso, no Éden, com a Eva, e que tudo ele poderia, menos comer da semente do bem e do mal. Por quê? Deus é ruim? Ou por que Deus pôs uma semente do bem e do mal e se não é para comer? Simplesmente porque Deus queria a obediência, irmãos. Porque o princípio de toda a sabedoria de Deus é ser obediente. E a serpente veio, todo mundo conhece a história, seduziu Eva, não seduziu Adão, porque o diabo sabia que Adão era mais próximo de Deus e a mulher não, naquela época, que nós estamos falando lá no passado. E ele veio, seduziu, e Eva foi, seduziu Adão, e Adão provou do fruto proibido. Aí aconteceu, irmãos, a queda do homem, porque até então nós éramos fruto puro de Deus, não havia contaminação, não havia pecado, não havia doença, não havia nada. E nessa queda do homem, nós fomos expulsos do paraíso. Aí Deus disse que cada um ia viver do sol do seu rosto e todas aquelas leis que vieram do Antigo Testamento. Só que Deus era tão maravilhoso, irmãos, mas era tão maravilhoso, que quando aconteceu tudo isso, ele sabia que ia acontecer. Outro dia perguntaram para mim, mas se Deus sabia que ia acontecer, por que deixou? Deus deixou, porque se Deus falasse para o homem não fazer, Deus não teria um ser humano obediente a ele de livre e espontânea vontade. Deus teria um boneco manipulado por Deus, e não era isso que Deus queria. Aí Deus fez o plano da redenção, onde cada um voltaria por Deus por amor à obra de Cristo. E desde lá do paraíso, irmãos, antes de Adão pecar, Deus já tinha o plano da redenção. Você achava que Deus não sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair e que Jesus ia vir. Aí a gente vai vendo desde Gênesis até a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, Deus falando através dos profetas que Jesus viria, que Jesus viria, que Jesus viria. Irmãos, naquela época, antes de Jesus chegar, todos os profetas do Antigo Testamento, eles tinham momentos do Espírito de Deus, momentos de Deus falando com eles. Eram momentos. Então, precisava que tivesse profetas, reis, sacerdotes, cada qual para exercer uma função diante de Deus. Quando Jesus nasceu, todo o plano da redenção veio com ele, todo mundo conhece, creio aqui, a cruz de Cristo. Então, Jesus, quando ele veio em forma de homem, né? Nascido do Espírito Santo, porque ele precisava conhecer qual era a nossa natureza de pecado, mas também qual era a nossa natureza divina, porque afinal nós somos filhos do Deus vivo, de um Deus verdadeiro, fiel, que não falha nunca. E a gente tinha que ter conhecimento de quem era Deus. Porque como você conhece uma pessoa se você não conhecer? Você não sabe com quem você está andando se você tiver pleno conhecimento de quem é Deus. Então, quando Jesus, vamos lá na crucificação de Jesus, porque daí eu vou entrar onde eu quero entrar, irmãos, no grande amor de Deus, aleluia. Aí Deus deu o Filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, irmãos, todo mundo fala que Jesus sofreu muito na crucificação e chora porque ele foi espancado, mas eu creio
que o maior sofrimento de Jesus foi quando Deus se afastou dele para que a morte pudesse chegar. Porque se Deus não tirasse o espírito dele de Jesus, Jesus não morreria, porque Deus não morre. E a maior agonia de Jesus foi na hora que deu aquela escuridão, o Espírito de Deus retirou dele. E eu creio que ali sim, a hora que ele sentiu falta do Pai, falta da comunhão que ele tinha com o Pai, foi o maior desespero de Jesus. Mas tudo que ele passou, irmão, lá naquela cruz, foi, se ele morreu, foi para você ter vida. Se ele se fez doente, foi para você ter saúde. Se ele se fez maldição, foi para você ser resgatado hoje e ser bênção aqui nessa terra. Porque através de Jesus, todas as maldições foram quebradas, irmãos. Em Jesus Cristo, quem está em Cristo, não há mais maldição, não há doença, não há nada. Porque, irmãos, eu quero chegar para vocês no seguinte: quando Jesus falou que ia fazer o homem, a imagem e semelhança dele, a gente fala, mas eu sou alto, sou baixo, sou preto, sou índio, sou gordo, sou japonês. Deus está dizendo, vou te recriar no Espírito. No Espírito, irmão. Você, esse corpo, não é nada, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós somos um Espírito. Possuímos uma alma e moramos num corpo. O corpo é a última coisa. Porque quando Deus falou, vou dar sopro de vida e vou te criar, Ele recriou você em Espírito. Então todo mundo que aceitou Jesus, crê na cruz de Cristo, nasceu de novo, ele não nasceu no corpo, irmão, ele nasceu no Espírito de Deus. E é no Espírito que você vai crescendo dia a dia, de glória em glória. E é no Espírito que você tem que vigiar. Porque nós, como somos corpo, alma e espírito, o nosso corpo, ele quer o bom e o melhor, porque ele é preguiçoso, ele é um monte de coisa. A nossa alma é a nossa mente, irmão. A nossa alma, ela deseja riqueza, ela deseja coisas bonitas, ela deseja tudo que ela olha. Então a gente entra, o pecado entra na verdade na vida da gente através da alma. Porque quem peca, na verdade, ajuda a gente a pecar a alma, o corpo só vai junto no comando dela, né? Mas o Espírito tem que ser resguardado. Porque é no Espírito que nós vamos adorar a Deus, é no Espírito que nós vamos glorificar a Deus, é no Espírito que nós vamos morar com Deus de novo, é no Espírito que nós podemos conversar com Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus morreu e se fez maldição, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, você é um novo homem, você nasceu de novo. E a gente precisa ter comunhão com Deus no Espírito. E eu sei que a tribulação do dia a dia, tudo é muito difícil. Eu sei que é muito difícil porque a gente gasta muito tempo, irmãos. Mas a qualidade de vida espiritual que você vai ter vai depender do tempo que você vai querer gastar com Deus. Porque ninguém conhece a Deus se não for através do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele ressuscitou, ele desceu ao inferno. E lá ele ficou 3 dias e 3 noites. E ele tomou a chave da morte de Satanás, derrotou o inferno e subiu aos céus. E ele diz, eis que vou para o meu Pai, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós fareis coisas maiores do que eu fazia. Irmãos, a gente tem que ter noção do poder que você tem na sua vida, para você mudar a sua vida. Porque hoje em dia é muito fácil a gente falar, Deus muda a minha vida, mas o que você faz para mudar a sua vida? Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta na presença de Deus? O que você tem feito da sua vida? Porque, irmãos, Deus pode fazer muita coisa. Milagres Deus também faz, mas a parte da gente Ele não vai te fazer. Entendeu? Você não pode querer ser médico, estudar medicina, sem estudar medicina. Você não pode falar, Senhor, quero operar aquela mulher. Mas você não estudou, você não passou 8 anos se dedicando dia e noite àquele estudo. Então como é que você vai conhecer Deus se não for através da palavra dele? Porque se ele te criou, ele deixou um manual aqui. E ninguém melhor do que Deus para conhecer você. E como você vai conhecer Deus se não for através do Espírito? Porque Deus é Espírito. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Porque a Bíblia diz que vocês sois templo do Espírito Santo. Moradia de Deus. Né? E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é teu companheiro, teu ajudador, é aquele que
que te guia. E melhor coisa no mundo, irmãos, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque tudo que você for fazer, se você orar e pedir a Deus para ser guiado pelo Espírito, você não vai errar. Porque a nossa carne, ela acha muita coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas quem sabe o verdadeiro caminho é Deus. Quem sabe o melhor para você é Deus. Porque hoje, irmãos, todo mundo está sofrendo, todo mundo está passando por uma provação, alguma coisa nessa vida. Mas você é fruto daquilo que você escolheu do seu passado. Deus não fez escolhas por você. Porque até então, as crianças não nascem com pecado. Certo? Quando elas têm entendimento do que é pecado, que elas começam a pecar, o diabo vem e aloja ali. Passado um tempo, você tem a compreensão de quem é Deus. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus. Porque até então a Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus e não filhos. Né? E a Bíblia diz que você, através de Jesus, é herdeiro de Cristo. Cordeiro nos céus. E que Deus disse que Jesus morreria. E quando Ele ressuscitasse, você estaria com Ele assentado nas regiões celestiais. Você está sentado acima de todo o principado, toda a potestade. Tudo. Irmãos, muitas vezes a gente perde muito tempo pensando no diabo, nas coisas que ele fez, no que ele fez na sua vida, no que ele derrotou. Mas eu prefiro gastar meu tempo pensando no amor de Deus, que me resgatou, que me tirou de tudo que era ruim e hoje me faz assentar nas regiões celestiais. E não é depois de morto, irmão, é vivo aqui agora. Porque a Bíblia diz que Deus diz assim: eu vou fazer o homem para dominar. A Bíblia diz que você é cabeça, não é cauda. A Bíblia diz que você é a maior bênção aqui na terra. Que aonde você pisar a planta dos seus pés tem que ser abençoado. Onde você estender as suas mãos tem que ser abençoado. Mas, irmãos, isso é promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em qualidade, em tempo. Porque, irmãos, muitas vezes a gente quer que Deus faça grandes milagres na vida da gente. Mas a gente não gasta uma hora sequer para orar. E quando gasta para orar, não gasta para ouvir o Espírito falar. Porque a oração é um diálogo com Deus. Eu e Deus, eu falo, mas Deus também tem que falar. E o meu Espírito tem que estar quieto para ouvir também o que Deus tem que falar. Porque Deus fala através da televisão, através do profeta, através... Deus usou até mula para falar se Ele quiser. Ele usa qualquer coisa, até uma parede pode gritar. Mas Deus quis aqui na terra, irmãos, que eu e você fôssemos usados para Ele, para resgatar vidas que estão lá fora. Era nisso que eu queria chegar. Que Deus amou o mundo de tal maneira, gente, mas de tal maneira é o amor de Deus por você, que Ele deu Jesus Cristo para perdoar todo o pecado. Mas, irmãos, a gente tem que levar em consideração que Deus perdoa o pecado, qualquer um que você fizer, até no século por vir, de todo mundo que for nascer está perdoado. Mas não é para a gente permanecer no erro, gente. O pecado é para você ir de degrau em degrau, anulando e vendo. E você só é convencido do pecado através do Espírito Santo. E você não vai conhecer a Deus se não for em espírito, se não for gastando horas com oração. Porque, irmãos, a gente tem 24 horas no dia. Eu estou falando isso para vocês porque aconteceu na minha vida. Eu via todo mundo cheio do Espírito Santo, e todo mundo prega, e todo mundo fala, e eu sentado no banco da igreja, Aí um dia Deus falou para mim: mas como que você quer me conhecer se você nem busca, não ora o tempo suficiente? Aquele pregador é cheio de unção porque ele gastou tempo. Não ficou na televisão, porque o que a televisão vai acrescentar na sua vida? O que o Facebook vai acrescentar na sua vida? O que a fofoca vai acrescentar na sua vida? Nada. Porque as pessoas falam, viu, irmãos, que fofoqueiro é aquele que fala, mas aquele que dá ouvido também, viu? Porque a fofoca precisa de um ouvido para ouvir e depois uma outra língua para sair falando, né? Então, aquele que também está desocupado, prestando ouvido também, está no meio, porque o diabo usa também, tanto quem fala quanto quem escuta. Mas aí Deus quer qualidade, irmãos, qualidade e quantidade de tempo. Porque às vezes a gente tem 10 minutos, mas que aqueles 10 minutos sejam realmente entregues para Deus de coração. Porque a adoração tem que vir do Espírito. Tem que vir do Espírito. E para você conhecer Deus, só lendo a palavra dele. E pedindo a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, Deus já fez tudo. Eu creio porque Deus falou no meu espírito uma vez e eu fui me aprofundar no estudo
estudo disso, eu estou fazendo até um curso de 2 anos agora, que é feito uma pós-graduação na palavra, mas na palavra revelada pelo Espírito. E Deus tem falado muito isso, que temos que comer a palavra dele de noite, para a gente conhecer quem é Deus e o poder que Deus tem na sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus podia fazer, Deus fez. Deus precisava resgatar o homem, ele fez o plano, nós passamos por tudo aquilo que Jesus passou, Jesus passou tudo aquilo por nós, nos livrou de tudo e derrotou Satanás. Satanás é tão derrotado que nem a chave da casa dele ele tem mais, porque Jesus tomou. Ele fica vagando, porque não tem mais nem lugar para sentar nem para ficar. Então, para que nós vamos temer? Porque o diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo. O diabo vai fazer nada, irmão, se o Espírito Santo estiver na sua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo não toca no ungido de Deus. Minha vida ele não toca. Os meus familiares ele não toca. Porque a unção de Deus está sobre a minha vida. E a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas têm que sair. A treva não pode ficar, irmão. A hora que você está no escuro da sua casa, você acende a luz, a escuridão acaba. Quando a luz de Deus, que a palavra vem revelada na sua vida e no teu espírito, o mal tem que sair. Não há doença, não há pobreza, problema, não há miséria, não há nada, irmão. Não tem uma coisa sequer que Jesus naquela cruz não tenha feito por você. O problema é que a gente fica, Jesus me ajuda, Jesus me salva, Jesus já te salvou, já te ajudou, já te curou. O que precisa é ter fé, uma fé inabalável, uma fé, irmãos, que a Bíblia diz que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas. Mas não é montanha de terra, não é montanha do problema que está na sua vida. Qual é o problema da sua vida? Você está doente? Doença vai embora, no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus para curar, para libertar, para salvar. Irmãos, e quando é que Deus quer te curar? É hoje. Quando Ele quer te libertar, hoje. Quando Ele quer salvar sua família, hoje. O nosso Deus é um Deus de hoje. O milagre é hoje, irmão. Não espera para amanhã, não. Toma posição diante de Deus. Toma posição no Filho que você é de Deus. No poder que tem dentro de você. Porque o Espírito Santo habita em você, irmão. Irmãos, muitas pessoas falam, né? Ah, meu Deus, como eu queria ter a paciência de Jó. Eu não queria, irmão. Sabe por quê? Jó foi provado e lá no fim de Jó, se você for ler, estudando bem a palavra de Deus, você vai ver que Jó fala, Deus, eu só padeci porque eu não te conhecia. Eu só ouvia falar, mas quando eu contigo andei, minha vida mudou. Então, toda essa provação de Jó foi por não conhecer a Deus, porque Jesus não tinha morrido por Jó. Gente, nós temos tudo pronto. Deus deu pronto, mastigado. Você não tem que fazer mais nada. No Velho Testamento o profeta tinha que pegar, tinha que jejuar, tinha que sair, tinha que matar, tinha que fazer, tinha que acontecer. Hoje Deus deu pronto para você. O que você tem que fazer, irmão? Jesus já morreu, já ressuscitou, já desceu o Espírito Santo, já derramou na sua vida, mora dentro de você. Você é a coisa mais preciosa de Deus. Deus só está esperando você se levantar e tomar posição, irmão. Conheça o poder que tem dentro de você. A Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso. Que no nome de Jesus tudo tem que acontecer. Que quando você falar em nome de Jesus, o diabo, o inferno tem que tremer. Porque não é você, irmão. É o nome de Jesus que é poderoso. Eu não sou nada, como o irmão estava falando, eu sou tudo, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Deus vai em mim, irmão. As pessoas falam, como será chegar no céu e ver Abraão, e ver isso, e ver aquilo. Eu quero ver Abraão perguntar para mim, irmã, como é Deus morando dentro de você? Como foi andar na terra sendo Deus? Irmão, só que a gente precisa ter uma fé como Deus quer. Porque viver de fé, irmão, não é viver de circunstância. É acreditar no que não aconteceu como se já tivesse acontecido. Ainda que você ore para ser curado e o câncer está lá, você fala, câncer, você não é meu. Você não pertence no meu corpo. O meu corpo foi transformado, glorificado pelo Jesus. Eu sou templo do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo de Deus habita é perfeito.
Sabe, irmãos, não é errado desejar as coisas desse mundo, não. Não é errado desejar ter boa roupa, boa casa, bom carro. Mas se o seu coração não estiver lá, o teu coração tem que estar em Deus. O teu coração tem que estar buscando a Deus. E você, irmão, foi chamado para adorar a Deus e pregar a palavra de Deus lá fora. E sabe, irmãos, que não é com a palavra falada que você prega muito, não. É com a tua vida.